Contação de história chega onde nenhum storytelling jamais vai chegar. Porque contação de história parte de um princípio que é real, é verdadeiro. E aí, por mais que sejam usados elementos lúdicos ou místicos e assim vai, ainda assim, a mensagem ela parte de um lugar concreto, de um lugar de uma consciência muito maior, que chega e aí se torna plena e profundamente durável e passa gerações e gerações porque é verdadeiro, porque tem raiz. E a gente está vivendo um momento de elementos profundamente artificializados. Eu estava vendo ontem um episódio que aconteceu com uma influencer maravilhosa, que ela, acho que ela tem ali uns quase 100 mil seguidores apenas. Vou falar apenas, pra vocês vão entender, que é a Nath. Vou deixar aqui as fotos. E aí ela fez um vídeo ali, muito dela, sabe? Que ela tá falando, tem ali a ver com aquela realidade dela. Uma contação de histórias de fato. E aí veio uma equipe de uma influencer de quase 1 milhão, pegou esse vídeo da Nath e falou o que pra essa moça que tem quase 1 milhão de seguidores? Ó, você vai colocar o seu celular assim, chegar na cozinha, colocar seu celular, e aí você vai falar que você teve uma conversa, acho que com seu parceiro, que aí te deu um insight tal, e aí você vai começar a contar essa história, e aí você vai fazer assim, esse assado. Você percebe que tem um storytelling, mas não é verdadeiro. Ela literalmente, né, a equipe dela literalmente pegou isso de algo que era profundamente real e transformou em algo ali que, inclusive, foi facilmente descoberto, caiu, porque aquilo que não é verdadeiro, cai. E é muito real isso. Às vezes pode demorar, mas cai. Quando a gente tá falando de contação de história, a gente tá falando de ensinos, ensinamentos, culturas ancestrais que sobreviveram milênios, eras, através desse princípio da oralidade. Porque muitos não têm, não tiveram, ainda não têm seus livros sagrados, algo concreto escrito, outros foram ter depois, ali na frente, mas essa durabilidade se deu através da oralidade, através dos contadores de histórias, que usavam o quê? Desses princípios de consciência profunda, através da raiz, e falavam e contavam através de mitos, através de histórias, etc., uma grandíssima e preciosa realidade. E isso tá até hoje. Até hoje a gente estuda esses mitos, até hoje a gente estuda essas histórias, até hoje a gente cresce espiritualmente com elas, porque é verdadeiro. É profundamente verdadeiro. E a gente tá muito cansado de artificialidade. Né? Daqui a pouco, aqueles que têm o traço mais real e não mexido vai ser o mais profundamente valorizado e visto com beleza. Aquilo que persiste com naturalidade em quem se é vai ser visto cada vez mais como verdadeiro e com beleza. E vai se caindo as artificialidades, vai se caindo aquilo que foi construído através de máscaras e mais máscaras e mais máscaras. E quando a gente está falando de marca, a gente também não precisa ir para um princípio artificializado. Se você construiu de um profundo lugar de verdade, aqui a gente fala de negócios regenerativos, de impactos verdadeiros que vieram de um propósito profundo dentro de si, isso tá enraizado numa profunda verdade. A gente não tem que se artificializar, consumir aí, né, nos consumir, eu digo, pra gente chegar realmente em um lugar. Então eu falo que essa tecnologia, o artificial, tem que nos ajudar a expandir a verdade. Né? Mas a nossa verdade, é isso que está profundo, que é enraizado e que chega em eras, não pode se artificializar, porque é o simples. Hoje no estudo do Quem Pensa e Quer, a Kelly e eu, a gente estava falando justamente sobre isso, né? E a gente estava chegando nesse lugar profundo que é, a gente vai ter que voltar da linguagem para o nosso povo, né? A linguagem que veio profundo da gente, que nos acompanha. Porque se a gente entra hoje num processo de marketing, ou mesmo de grandes finanças, existem modelos ali que são feitos com linguajários que não é a língua que a gente fala. E aí a gente não chega. E isso é profundamente problemático. Né, profundamente problemático. E a gente não chega não por não capacidade ou enfim. Né, a gente não chega porque não está sendo feito, dito, enxergado com o profundo da nossa linguagem. E quando eu tô falando de linguagem, eu tô falando de formas de ver, enxergar o mundo e fazer acontecer mesmo. Porque, por exemplo, na minha linguagem, que é uma linguagem ancestral, é uma linguagem que vem de princípios de comunidade profundo, tudo que eu faço, coloco no mundo, eu busco levar outros comigo. Eu busco, inclusive, sempre acreditar. Foi uma mulher que me deu inspiração tal, eu vou trazer sobre ela, eu vou falar sobre isso. Pensa se essa mulher tivesse tido esse princípio. Uma mulher de quase 1 milhão de seguidores, né? Se ela tivesse virado e falado: gente, eu vi um negócio tal, a partir do Instagram da fulana de tal, vão lá ver, maravilhosa. E aí me fez perceber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha só que incrível. Ela ia continuar crescendo, a mulher tem 1 milhão de seguidores, ia fazer alguém que tem 100 mil, que tem uma palavra ótima, uma história incrível, né? Coisas lindas pra oferecer no mundo, crescer muito também. Então, assim,
Pra mim, não existe a gente tá falando profundamente hoje sobre marca, sem estar falando realmente sobre ancestralidade, princípio de comunidade, que é o que nos enriquece realmente.